Antes de começarmos nosso estudo de hoje, eu gostaria de ressaltar, como sempre faço, que a Bíblia é a palavra de Deus escrita. É a nossa única regra de fé e prática. Eu creio que a palavra de Deus é inspirada, as palavras foram inspiradas, os conceitos foram inspirados. Toda a Bíblia, que nós chamamos de inspiração verbal, né? Também creio na inspiração plenária. Toda a palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela também é inerrante. Embora a palavra de Deus não tenha sido escrita numa linguagem científica, nem para ensinar história, geografia, ética, ciência, não há erros de história, de geografia, de ciência, de doutrina, de ética, nada. A Bíblia é inerrante em sua totalidade. Ela também é infalível, não nos conduz ao erro. A palavra de Deus é suficiente para que o homem possa ter um encontro com Cristo e ser salvo pela fé. E também é suficiente para a nossa santificação. A palavra de Deus é eterna, ela é imutável. A palavra de Deus tem, em termos absolutos, autoridade absoluta. E ela tem autoridade objetiva. Mesmo que você não creia nela, ela continua sendo a palavra de Deus com autoridade absoluta. Essa ênfase é sempre importante numa época que muitas pessoas duvidam da palavra de Deus, né? Ou criticam a palavra de Deus, muitos sem nunca terem examinado a palavra de Deus. O nosso texto hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Eu vou ler. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Finalmente, eu gostaria de frisar aqui que esse texto não está falando de salvação. O tema não é salvação, porque a palavra de Deus mostra que nós somos salvos pela graça mediante a fé, sem nenhuma participação do homem em termos de obras, atuação, seja o que for. Somos salvos, somos justificados pela fé. Então o texto não está falando de salvação, mas de discipulado. As condições para o discipulado, o preço do discipulado. Infelizmente, algumas pessoas, alguns intérpretes, creem ou defendem ou ensinam que esse versículo se refere às condições para alguém ser salvo. Mas nesse caso, se fosse verdade isso, a salvação seria pelas obras, pelo nosso desempenho e não pela graça mediante a fé. Somos justificados somente pela fé. Então é bom frisar isso. Bom, uma vez que o texto fala das condições do discipulado, vale a pena nós examinarmos quais são essas condições. Jesus dizia, ele estava aproveitando essa oportunidade para mostrar o alto preço do discipulado. Primeira coisa, se alguém quiser, Jesus faz um convite voluntário. A pessoa não é forçada, não é obrigada a seguir a Cristo. E aqui também mostra uma coisa interessante, a diferença real que há entre ser filho de Deus e ser discípulo de Cristo. O que significa isso? Alguém que reconheceu que era pecador e recebeu a Senhor Jesus como Salvador pessoal, pela fé, confiou na sua morte, confiou na palavra de Deus, ele nasce de novo, é salvo, é regenerado, justificado e ele se torna filho de Deus. Mas isso não faz dele automaticamente um discípulo de Jesus. Agora, no caso do discípulo de Jesus, é alguém que também reconheceu que Jesus é o Salvador, recebeu Jesus como Salvador pessoal, nasceu de novo, foi justificado pela fé, mas aceitou as condições do discipulado e ele realmente assumiu um compromisso com Cristo. Então, uma pessoa pode ser salva, filho de Deus, ele está salvo da penalidade do pecado, salvo também da condenação do pecado, mas ele não é um discípulo ainda. Por isso que Cristo fala, se alguém quiser acompanhar-me, seguir-me, ou vir após mim, conforme algumas tradições, qual a primeira exigência? Negue-se a si mesmo. O que significa negar-se a si mesmo? Primeiramente,
abrir mão dos seus interesses próprios, abrir mão dos seus projetos, dos seus planos de vida, abrir mão do direito de querer governar, regular a própria vida como quiser, não levando Deus em conta. Então isso é negar-se a si mesmo. Negar-se, na verdade, não é abrir mão de algumas coisas materiais, não. Aqui se refere a negar o próprio ego, o eu, a vontade própria. Tá? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Primeira condição é essa. Em outras palavras, Jesus é submeter-se ao senhorio de Cristo. O Senhor Jesus passa a ser o quê? Senhor de todas as áreas da sua vida, todas as áreas, familiar, profissional, estudantil, enfim, todas as áreas, senhorio de Cristo. Todas as áreas, todos os compartimentos do seu coração, e Jesus passa a ser o centro. Ele passa a ter o quê? Controlar a tua vida, comandar a tua vida, dirigir a tua vida, através do Espírito Santo. Essa é a primeira condição, a primeira exigência. Por isso que o preço do discipulado é muito alto. Por isso que fala, se alguém quiser, por isso que a pessoa tem que examinar, é uma vida de compromisso absoluto com Cristo. E aqui também fala de submissão à vontade de Deus, submissão à vontade de Cristo, absoluta, se submete à vontade do Senhor. Não faz nada sem se consultar ao Senhor qual é a vontade dele. Submissão, subordinação. Não é uma coisa forçada, é uma coisa voluntária e com alegria de querer ser discípulo de Jesus, daquilo que te salvou. Então, primeiro exigência, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Isso é negar-se a si mesmo. Sem isto, não é possível ser discípulo de Jesus. Não é possível. E a outra exigência? Tome diariamente a sua cruz. Cruz é um instrumento de morte, tanto que o próprio Cristo foi crucificado, né? Naquela época, quando Cristo falou essas palavras, eles sabiam muito bem o que era alguém morrer na cruz. Os romanos, quando iam crucificar um criminoso, que estava cativo, preso, eles o obrigavam a carregar a cruz, uma certa distância até o local onde ele seria crucificado. Era uma caminhada de humilhação, uma caminhada de vergonha para a pessoa, e eles sabiam muito bem, os que estavam ouvindo a Cristo, qual era esse instrumento terrível. Então, um instrumento de morte que era temido por todas as pessoas na época, né? Prefiro morrer de outro tipo do que na cruz. Negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. O que significa isso em termos práticos? Interessante que fala aqui diariamente. Então a vida cristã é uma vida de experiência diária, sem interrupções. Então, diariamente você deve ter essa experiência de tomar diariamente a cruz e seguir-se. Falei que é um instrumento de cruz, de morte. E o que significa então essa exigência de nós tomarmos diariamente a cruz e seguir a Cristo? Significa uma profunda identificação com a pessoa do Senhor Jesus. Significa ser cada vez mais parecido com Ele. Significa você se identificar com o tipo de vida que Cristo teve quando estava aqui. Isso significa o quê? Entre outras coisas, você está sujeito à difamação, está sujeito a que as pessoas ataquem a sua reputação, está sujeito à humilhação, passar momentos de perseguição, rejeição. Rejeição. Você talvez perca algumas amizades, talvez você tenha problemas com familiares, problemas no ambiente de trabalho, escolar. Por quê? Porque quanto mais parecidos você estiver sendo, nós estamos sendo moldados, né, pelo Espírito Santo para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Quanto mais parecido com Cristo, quanto mais a vida de Cristo for reproduzida, manifestada em sua vida, quanto mais você estiver seguindo a Jesus, cheio do Espírito Santo, mais haverá a reação da parte das pessoas, da mesma maneira como tiveram com Cristo presente.
Ou as pessoas aceitam o Cristo que você está manifestando em sua vida, aceitam a mensagem do Evangelho, ou te rejeitam e te perseguem. E em casos extremos, essa identificação com Cristo muitas vezes pode levar você ao martírio, como aconteceu com os apóstolos, né? Com exceção de João, né? O apóstolo João, a identificação era tão grande da parte deles, tão parecidos com Jesus, a vida de Cristo manifestada na vida deles, que as pessoas tinham esses dois tipos de reação: ou aceitavam a Cristo ou rejeitavam e perseguiam a Cristo. Evidentemente que para que você possa negar-se a si mesmo, para que você possa tomar sua cruz diariamente, se identificar com Cristo, no sentido até de sofrimento, né? Como Cristo sofreu tudo, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Não é possível alguém na energia da carne, que seria o quê? Negar-se a si mesmo, tudo que o ego não quer, tudo que o eu não quer, né? E ainda o quê? Se identificar-se com Cristo, tomando a cruz diária. Isso é tudo que a carne não deseja, tudo que o ego não quer, é exatamente isto. Evidentemente que, embora seja um caminho de sofrimento, de solidão, de perseguições, como eu falei, rejeição, tudo, no final termina o quê? Um caminho de glória. Durante toda a eternidade estaremos com o Senhor, em comunhão com Ele, recebemos recompensas exatamente por uma vida agradável a Ele, uma vida realmente que o glorifica. Agora, qual é o propósito pelo qual nós devemos ser discípulos? Qual o propósito de nós preenchermos aquilo que está em nossa vida, aquilo que está sendo exigido aqui? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. O propósito de toda a nossa vida é exatamente glorificar o Senhor Jesus, exaltar o Senhor Jesus. O que é vida cristã, que eu gosto de frisar? É a vida de Cristo refletida no Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo. Quanto mais parecidos com Jesus, quanto mais cheios da palavra, quanto mais fortalecidos na fé, quanto mais nós estivermos identificados com a pessoa de Jesus, mais o Senhor Jesus vai ser exaltado e glorificado. Embora esse tipo de vida aqui venha a ser repudiado, ridicularizado pelo mundo que não compreende o que significa ser discípulo de Jesus, com essas exigências aqui, é uma vida que vale a pena viver, porque você vai ter a experiência dessa comunhão, dessa intimidade com o Senhor, e você der toda essa caminhada cristã, você pode ser um instrumento do Senhor para glorificar a Cristo, para manifestar a sua graça, seja através da sua vida, seja através da proclamação da palavra, seja exatamente isso, causando impacto. E quando ele disse assim, Jesus dizia: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo e tome diariamente sua cruz e siga. E o resultado de você negar-se a si mesmo, tomar diariamente a cruz, é seguir a Jesus, seguir a Cristo. Isso exige um alto compromisso. Então você verifica que o preço do discipulado é muito alto. Não é uma coisa assim, hoje assim, hoje amanhã não sei o que. Não é isso não. É o tempo todo, às 24 horas. E como eu falei, isso é possível se nós estivermos cheios do Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo. Aí sim, porque o Espírito Santo nos dá vitória sobre a carne e manifesta a vida de Jesus. E o importante é exatamente isso, que diariamente seguir a Jesus muitas vezes vai causar você angústia, sofrimento, distanciamento das pessoas. Você muitas vezes vai sentir a rejeição, e não é fácil para nós, muitas vezes, sermos rejeitados, mas o fato de saber que o Cristo está com você, porque Jesus disse, né? Ele estarei convosco todos os dias até o quê? Até o fim dos tempos. Então essa promessa da presença de Cristo às 24 horas, todos os dias, é que nos conforta a passar por tudo isso. Isso mostra o impacto que os cristãos primitivos no primeiro século causaram entre as pessoas. Imagina várias pessoas cheias do Espírito Santo, se identificando com Cristo, vivendo aquela vida separada, uma vida realmente que agrada a Deus, e pegando ainda a palavra no poder do Espírito Santo. Agora eu pergunto para você,
que já teve um encontro com Jesus há muito tempo, mas analisando esse versículo, você percebe que você não é um discípulo, você não está comprometido com Cristo. Se o recebeu como Salvador, está salvo, é filho de Deus, você frequenta os cultos, você lê eventualmente a palavra de Deus, você ora, mas você não está seguindo o Senhor Jesus. Você não tem esse compromisso com Jesus. Você não preencheu os requisitos aqui, você não está vivenciando isso aqui. Ao contrário, você é um crente que está acomodado, você não está comprometido, tanto você não está identificado com Cristo, que as pessoas nem percebem que você é diferente. Você não está causando impacto. Você não está sendo nem rejeitado e nem a sua mensagem está sendo aceita. Por quê? Porque você não é discípulo de Jesus. E o que você deve fazer? Leia novamente esses versículos. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, ele é voluntário, você não é obrigado. Ele não está te forçando a fazer isso, mas está fazendo um convite. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Você entendeu o que significa, né? Negar-se a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Eu pergunto para você, e você que está me ouvindo, que meditou, eu pergunto, você já pensou nesse versículo, já meditou sobre ele? E qual foi a sua resposta ao convite de Jesus? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga. Você já respondeu a esse convite de Cristo? Você já está seguindo como discípulo uma vida de identificação com Cristo? Caso não, é o momento certo. Qual que é? Voluntariamente, alegremente, em resposta a esse grande amor, essa motivação, esse grande amor de Cristo ao te salvar, responda com sim. Então, a motivação da nossa vida, o propósito da nossa vida é glorificar e exaltar Jesus. Mas não sendo discípulo, não andando com ele, como ele diz aqui, negando, vontade própria, tomando diariamente a cruz, não é possível você glorificar Jesus, não é possível você exaltar, não é possível você causar impacto onde quer que você vá. Então o convite é esse, está sendo feito a você, que ainda não deu esse passo, que ainda não respondeu esse convite de Jesus, ser discípulo dele. O convite está aí. Agora, você que já tem dado com Jesus, é discípulo de Jesus, está seguindo aquilo aqui, continue firme, continue cheio do Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo, na dependência do Senhor, não da carne. Na dependência do Senhor, tendo como propósito qual é? Glorificar o Senhor. Essa é uma vida difícil? É. É um alto preço do discipulado? É. Exige um grande compromisso da sua parte? Sim. Mas o final qual que é? Uma vida com o Senhor durante toda a eternidade, em comunhão com Ele, intimidade com Ele, participando da sua glória. Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço por esse texto maravilhoso, Senhor, que fala assim, que todo crente, voluntariamente, deveria tomar essa decisão, mas o Senhor não está forçando. É um convite, Senhor, que é negar-se a si mesmo, tomar diariamente a cruz e seguir ao Senhor Jesus. Ó Senhor, que aquele que está assistindo esse vídeo, que não é discípulo de Jesus, mas é salvo, é filho de Deus, que ele possa realmente ficar motivado a dar esse passo de fé, na dependência do Senhor, controlado pelo Espírito Santo, dependendo do poder capacitador do Espírito Santo, e uma vida que realmente se agrade, uma vida de discípulo, que cause impacto, que glorifique o Senhor Jesus, enfim, que ele possa ter uma vida com propósito, uma vida realmente que vale a pena viver. E aquele que é discípulo, que está seguindo, que continue firme, pôs a mão no arado, que continue, não olhe para trás, continue cada vez mais sendo parecido com o Senhor Jesus, cada vez mais se identificando com Ele e se metendo de uma maneira absoluta, submissão, a sua autoridade, a sua vontade. Te peço e te agradeço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus.